Me acompanha nessa oração, diz assim comigo: Senhor meu Deus, eu me coloco diante do Senhor, neste momento, me despindo, meu Pai, de todo orgulho, de todo pecado, de toda avareza e de qualquer outra espécie de mal ou corrupção, porque eu quero agora me dispor ao Senhor, talvez como eu nunca tenha feito até este momento. Meu Senhor, como o Senhor tem tentado há tanto tempo, nesta noite eu te peço, mais uma vez, fala comigo, meu Pai, a respeito do teu amor, do teu cuidado e da tua fidelidade, porque eu não estou aqui por um acaso. Eu vim nessa noite para receber uma mensagem do Senhor. Então eu te peço, através do Espírito Santo, me ajuda a ouvir, compreender, guardar em meu coração tudo que o Senhor quer me dizer essa noite. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja bem, meus irmãos, eu até pedi uma cadeira. Isso não é comum de acontecer, mas a gente segue aquilo que o Espírito Santo nos conduz quando a gente está aqui nesse altar. Eu até pedi para que essa cadeira, para que fosse uma mensagem que eu queria que fosse o mais natural possível, que fosse mesmo como se fosse uma conversa. Eu não vou dizer um diálogo, porque só eu que vou falar, só Deus que vai falar, mas que fosse uma conversa muito aberta, muito sincera. E na mesma simplicidade, naturalidade que a gente está aqui sentado, eu também quero que você receba essa mensagem de Deus. Porque eu quero trazer você para participar do meu momento de oração com Deus hoje pela manhã. Hoje, assim que eu acordei, eu entrei na presença de Deus, estava eu em casa sozinha, fui participar do meu momento com o Senhor, e eu fui muito impactada e de verdade eu fui muito tocada por uma mensagem. E essa mensagem, ao mesmo tempo que me trouxe uma mistura de emoções como gratidão a Deus, como amor a Deus, também me trouxe um pouco de confusão. Eu nem sei explicar que tipo de sentimento que foi aquele, porque aquela mensagem me fez pensar muito a respeito da minha vida como cristã, na minha vida como um ser humano que nasceu, que foi inserida dentro de um lar, dentro de uma família, que teve acesso à palavra de Deus, que conheceu a palavra do Senhor, que conheceu o nome do Senhor, que viu o agir de Deus, que passou por um batismo porque conheceu a verdade da palavra do Senhor. E depois disso tantas coisas aconteceram, e eu comecei a pensar ali, até mesmo falar com Deus, o quanto que o amor dele é tão profundamente inexplicável. E eu uso esse termo inexplicável porque eu não sei se tem outra palavra que consiga descrever o que realmente é o amor de Deus. A gente vive com as pessoas. Eu fui gerada na barriga da minha mãe, talvez foi a pessoa que passou mais tempo comigo, porque 9 meses dentro da barriga, meus pais me criaram, meus irmãos me viram crescer. Hoje eu vivo com o meu marido. Até um tempo atrás a gente ficava praticamente 24 horas grudado um no outro. Mas hoje pela manhã eu consegui entender uma coisa que talvez até algum de vocês já tenham entendido, mas até então eu não tinha pensado a respeito, que por mais que as pessoas nos conheçam, por mais que a Marcinha conheça as meninas dela e ela acha que ela conhece como ninguém, por mais que você que é marido conhece a sua esposa, e você pode até dizer que você conhece a sua esposa mais até do que os pais dela, e o contrário também. Por mais que um filho diga que conhece os pais, porque foram as primeiras pessoas que eles tiveram contato desde que nasceram, e por mais que nós digamos a nós mesmos
Ninguém me conhece como eu me conheço. Ainda assim, nessa manhã eu entendi. Na verdade, só tem uma pessoa que nos conhece como verdadeiramente nós somos. E essa pessoa é Deus. A gente, no nosso convívio, até mesmo porque a gente não quer machucar quem a gente ama, a gente quer ser o melhor possível para as pessoas que estão à nossa volta. No trabalho a gente quer impressionar. Por causa disso, às vezes a gente tem que vestir umas roupas assim, da educação. Talvez a gente não é tão educado, mas a situação exige da gente aquilo. A gente tem que também vestir uma roupa do equilíbrio, porque tem hora que dentro da gente, a nossa vontade, o que está mostrando a nossa origem, as nossas características, a nossa natureza, não é tão boa quanto aparentemente parece ser. Porque isso aí a vida exige, isso aí a gente tem que ser assim. Aí eu fico pensando, a gente, por mais que a gente tente ser quem a gente é, por mais que a gente ache que a gente é o mais natural possível com as pessoas que nós convivemos, só Deus nos conhece da nossa maneira, da nossa natureza bruta. E é só Deus, porque as pessoas a gente ainda tenta, não estou falando no sentido negativo, as pessoas a gente ainda tenta manipular ou tenta tratar de uma forma melhor. A gente pode até, se a gente quiser, porque a gente tem um livre-arbítrio, mentir para alguém e até convencer a pessoa sobre uma mentira. Você já ouviu assim, nossa, eu achava que eu conhecia fulano, depois eu fui ver que não é nada daquilo, mas a pessoa me convenceu de que era. E realmente isso é uma habilidade humana, a gente consegue manipular outro ser humano, a gente consegue convencer outro ser humano, a gente consegue transparecer para outra pessoa que a gente é melhor do que a gente realmente é. E a gente até se engana às vezes. Mas para Deus a gente não consegue fazer isso. E nessa manhã eu tive certeza que se Deus me ama, é porque realmente Ele ama mesmo. Porque eu não tenho nada para oferecer para Ele em troca. Eu não tenho nada que eu possa retribuir a Deus em troca, e eu sou uma pessoa tão falha. A natureza de Deus é o oposto da nossa natureza. Ele não precisa mentir quem Ele é, Ele não precisa esforçar a ser um ser educado, polido, de uma natureza boa, porque Ele é assim, Ele é a própria perfeição. E por que Deus quer se relacionar comigo? Por que Deus quer me dar tantas chances? Porque Ele me ama. Se eu sou o oposto dEle, eu sou a própria imperfeição. E hoje eu dizia para Deus, eu falava, meu Senhor, nessa trajetória o Senhor esteve comigo, mas quantas vezes era para eu ter ouvido o Senhor e eu não te ouvi? Quantas vezes eu te entristeci? Quantas vezes eu fui ausente? Eu fui inconstante? Eu coloquei o Senhor em segundo plano? Eu sou tão falha, tão cheia de defeitos. Como é que o Senhor me vê pura, bruta, como eu realmente sou, de uma forma que nem eu mesmo me conheço, e o Senhor ainda assim consegue me amar? O que eu posso dar em troca do amor do Senhor? Nada. Eu não tenho nada para oferecer de bom para Deus, porque Ele já tem tudo, Ele já é dono de tudo. Eu não consigo sequer manter a minha vida espiritual em crescente. E isso acontece com todos nós. Você já percebeu que tem hora que você está meio devagar? Você não está naquela mesma pegada de oração, de fé que você tinha antes? E Deus continua amando a gente. E isso mexeu demais comigo e me fez lembrar naquele momento de algumas mensagens bíblicas, porque eu queria entender uma coisa que é impossível de se entender. Eu queria uma resposta para uma coisa que não é possível a gente ter resposta. Eu queria entender o amor de Deus por nós. E o engraçado é que naquele momento do meu tempo com Deus, daquela mensagem, daquela oração, eu não estava preparada para esse culto aqui dessa noite, porque eu nem sabia que eu ia pregar, nem era a minha escala.
E hoje à tarde, quando eu fui solicitada para essa pregação, para essa direção, por mais que eu fiquei ali na presença de Deus tentando entender qual mensagem deveria ser pregada hoje, não vinha outra coisa além do que aquilo que ainda estava muito forte em meu coração. E eu entendi que Deus queria que essa mensagem fosse transmitida para cada um de vocês. Em Mateus 28, não precisa abrir, no versículo 20 fala que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo antes de eu entender claramente a palavra de Deus, de eu entender claramente o Evangelho, eu já conseguia sentir e perceber a presença de Deus na minha vida, na vida da minha família, cuidando de nós, nos guardando, nos direcionando. Mesmo que a gente estava numa fé toda errada, vivendo no erro, eu já percebia ali os sinais da presença de Deus. E aí, como eu disse para vocês, eu queria trazer vocês para aquele momento que eu participei com Deus nessa manhã. E eu queria dizer para você que está aí em casa me acompanhando, para você que está aqui na igreja, não espere o melhor momento da sua caminhada com Deus para você se entregar ao Senhor. Não espere você ter certeza de tudo para você acreditar que Deus realmente existe, que Ele realmente te ama e que Ele tem um plano maior para você. E ainda que você não entenda tudo, talvez você não entende quase nada mesmo, você está começando uma caminhada com Deus agora. Ainda que você não seja o mais perfeito dos cristãos, talvez você nem se sinta confortável de dizer que é cristão, porque você acha que você peca tanto, que até um insulto falar que você é cristão, seria até uma vergonha ao Evangelho. Mesmo que você não tenha lido toda a Bíblia e não consiga sequer contar uma história bíblica por completo, ainda que você tenha muitas dúvidas sobre os propósitos de Deus, muitas dúvidas sobre o próprio Deus, ainda que você não entenda tudo sobre o Evangelho, ainda que tenha muita coisa que na sua cabeça ainda não faz sentido sobre a vida, sobre a nossa vida nessa terra, sobre a sua criação, sobre o seu futuro na eternidade. E por mais simples que você se considere, sem conhecimentos, sem habilidades, ainda assim, apesar de tantos apesares, se permita receber o amor de Deus. Se permita, não importa se todas as suas dúvidas ainda não foram sanadas. Se permita sentir e receber o amor de Deus. Porque se você acredita, nem que seja um pouquinho, se você olhar para a sua vida, se olhar para trás, para a sua trajetória, e você conseguir perceber aquilo que foi lido lá em Mateus, vou até voltar aqui. Se você conseguir sentir, se você conseguir lembrar de alguma fase da sua vida que você viu na prática esse versículo, que ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Mesmo que você ainda não frequentava uma igreja, você não tinha muita regularidade em ler as escrituras, ainda assim você sentia que tinha um Deus, alguém muito superior a você, cuidando de você, nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade. Se você sente isso, você não precisa ser capaz de ser o maior conhecedor das Escrituras. Você não precisa chegar no ponto de saber todas as respostas das suas dúvidas. Você não precisa ser o mais influente, saber dialogar sobre as coisas da Bíblia. Você não precisa ser a pessoa mais perfeita. Você pode ser um pecador como você é, em processo de construção. Mas se você consegue sentir, mesmo que um pouquinho, a presença desse Deus, a presença desse amor dentro da sua vida, não rejeite. Não rejeite por nenhuma desculpa. Não diga não ao amor do Senhor porque você é muito falho. Não diga não ao amor do Senhor porque você não compreende todas as coisas, porque você é uma pessoa que não tem habilidades. Não se questione porque Deus te ama. Apenas aceite este amor.
E aí eu ainda me lembrei de um versículo. Esse sim eu acho que eu pedi para colocar na mensagem. Eu me lembrei daquele versículo que fala que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Ele escolhe as coisas vis. Eu me perguntei por muitas vezes, por que o Senhor me escolheu? O que eu tenho para te dar em troca? Eu não sou um modelo a ser seguido, eu não sou a pessoa mais dedicada, eu não sou a pessoa mais perfeita, por que o Senhor me escolheu? Eu posso, nesse momento, não ser a pessoa que eu quero ser para Deus. Eu posso, nesse momento, não ser a pessoa que eu acho que eu deveria ser para ser merecedora do amor de Deus. Mas Deus conhece o meu coração. E aí eu tive uma resposta que nós tivemos aqui num desses louvores. Nem se eu quisesse, nem se nenhum de nós quiséssemos, jamais, por tudo que nós fizéssemos, por mais perfeito que fôssemos, jamais seríamos merecedores do amor de Deus. Porque Ele é grande demais, Ele é profundo demais, Ele é tão profundo que para nós, como humanos, Ele é incompreensível. Não se engane você que é mãe, não se engane você que é pai. Por mais que você ache que você sabe o que é o amor de Deus, ainda é muito além disso. Olha aí em 1 João, capítulo 4, no versículo 10. Presta bem atenção nisso. E dê essa abertura para Deus hoje ainda. O que ele diz em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está a caridade. A caridade, quando a gente lê na Bíblia, reflete o amor de Deus. Nisto está a caridade, ou o amor supremo de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E nos enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. É nisso que está a explicação para o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Ele para que então, por causa do nosso amor, da nossa perfeição, daquilo que nós podíamos dar a Ele, Ele nos amasse de volta. É o contrário. Deus me amou, Deus te amou, Deus te ama na condição que você estiver. Você pode estar lá no chão, lambuzado do pecado, sem temor nenhum a Deus neste momento, mas Deus te ama dessa forma. E Ele te chama dessa forma. A gente tem uma mania de querer recusar o amor porque a gente acha que a gente não merece. A gente se sente mal e constrangido quando alguém ama a gente tanto e dedica tanto a gente, é tão presente e nós não conseguimos retribuir. Pelo contrário, a gente só dá desgosto, só dá trabalho, só dá decepção. Mas a verdade do amor de Deus é que Ele é incondicional, Ele não depende de condições, Ele não depende de contrapartidas. Mas Deus nos amou a nós, antes de nós amarmos a Ele, antes de nós convertermos a Ele, antes da gente aprender sobre as Escrituras, antes da gente reconhecer que a gente é pecador e buscar uma melhoria, antes de você passar pelo batismo, Deus já te amava. E Deus te ama mesmo que você ainda não consiga ser a personalização de um filho, de uma filha perfeita. Olha agora aí em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, a gente vai ler o versículo 26 e 28. Que eu sei que a partir de hoje você não pode mais ter desculpa para não aceitar o amor de Deus na sua vida. Você não pode mais ter desculpa para não se aproximar de Deus. Você não pode usar mais as suas falhas, os seus pecados, os seus erros, a sua pequenez para não receber o amor de Deus. Porque Deus não espera que sejamos perfeitos para então Ele nos amar. Deus não espera que a gente possa dar algo em troca para então Ele nos amar. Sabe por quê? Olha aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, o que diz? Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Que vocação que a gente tem?
melhores habilidades que a gente tem comparado com Deus, que é a própria perfeição, que tem tudo. Nós não temos vocação nenhuma, nós não somos nada diante dele. Mas vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Nós não somos as pessoas mais inteligentes, as mais reconhecidas nesse mundo. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha o versículo 28. Porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as sem valor, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então, por mais que a gente não se sinta digno do amor de Deus, por mais que a gente não compreenda como este amor não espera nada em troca, eis aqui a resposta. Ele nos escolheu, independente dos nossos defeitos, mesmo que não tenhamos as melhores habilidades. Ele nos escolheu porque o amor dele é o amor de um pai. Mas não o amor de um pai humano, de uma mãe humana. É de um pai perfeito, supremo. E ele quer tocar o nosso coração. Ele espera que a gente abra o nosso coração para ele e dê espaço para ele trabalhar. Como eu disse lá atrás, lá no livro de Mateus, a gente consegue perceber, se a gente for olhar lá para trás, que Deus está com a gente muito antes da gente buscar ele, muito antes da gente conhecer a ele, e até a consumação dos séculos, ele estará nos amando e esperando que a gente receba e aceite esse amor. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, também diz que o Senhor estará com você por onde quer que você andar. E que mesmo que uma mãe esquecer de um filho, o que ele diz lá em Isaías, jamais ele esquecerá de nós. Então, meus irmãos, uma coisa eu digo: se você ainda está vivo, aproveite essa oportunidade. E por todos os dias da sua vida, enquanto você estiver nessa terra, lembre-se do amor de Deus. E lembre-se que Deus tem um propósito, não um propósito genérico, não um plano genérico como o plano de salvação que Ele tem para todos nós, mas Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Ele olha para cada um de nós nas nossas individualidades. E Ele reconhece quando nós, mesmo imperfeitos, mesmo cheios de dúvidas, mesmo cheios de questionamentos, mesmo precisando ser lapidados, Ele vê o nosso coração. E foi o que eu falei com Ele hoje: Deus, eu ainda estou muito distante do que eu quero ser para o Senhor, mas eu recebo o seu amor, sem entender esse amor, porque eu jamais conseguiria amar alguém como Deus me ama, da forma que Ele me vê, e mesmo assim Ele me ama. Não conseguiria. Eu tenho certeza, não é dúvida, eu tenho certeza que você jamais amaria alguém como Deus te ama. Então receba a Deus, receba o amor dele nessa noite. Eu quero chamar aqui o evangelista Juarez. Eu quero te levar nesse momento a fechar os teus olhos e abrir o seu coração para o Senhor. Aumenta um pouquinho o fundo do evangelista Leonardo, por gentileza. Se quiser descansar, evangelista Leonardo, pode descansar, pode orar. O Senhor já ficou aí muito tempo. Pessoal da cabine, coloca um fundo mais espiritual aí, que eu quero que o pessoal nesse momento se entregue ao Senhor, sem se preocupar com quem está ao lado, se tem alguém ouvindo a oração dele ou não. Eu quero que você tenha liberdade para conversar com o Senhor. Eu quero que você, mesmo que ore apenas um minutinho, seja sincero a Deus. Agradeça ao Senhor pelo amor que Ele tem. E medite um pouquinho, abaixa um pouco o fundo. Medite um pouquinho a respeito disso que nós conversamos. Porque é impossível, depois de você conseguir entender o amor que Deus tem por você, é impossível você não se sentir
constrangido por esse amor. É impossível você ouvir uma mensagem dessa e não querer se aproximar de Deus. Como que você ouve que uma pessoa te ama tanto, que uma pessoa está com você, que ela te quer ao lado dela por toda a eternidade, ela quer cuidar de você, ela cuida dos seus projetos, ela sabe o que o seu coração deseja? Como que você pode saber disso e não aceitar esse amor? Nesse momento, se desligue de qualquer outra coisa lá fora. Se desligue dos seus compromissos, de quem está ao seu lado, e olhe apenas para você, para o ser humano que você é. Pense desde quando você nasceu até agora, quantas vezes Deus quis acessar a sua vida, e quantas vezes Ele encontrou a porta do seu coração fechada, e mesmo assim Ele não desistiu de você. Mesmo assim, Ele não desistiu de nós. Quantas vezes você percebeu na sua vida que foi Deus? Não tinha como ser outra pessoa, foi Deus, foi algo sobrenatural. E você não entendia muito bem. Essa é uma sementinha que Ele plantou em seu coração. E ela pode ser menor do que o grão de uma mostarda. Mas ela é capaz, ela é suficiente de te mover a ponto de você reconhecer nessa noite o amor de Deus em sua vida. Reconhecer a Deus que você depende dEle, que você acredita nele, que você acredita que Ele tem um propósito com você, que você acredita que Ele está em um lugar muito mais elevado, com uma inteligência muito superior, com uma santidade inexplicável, e mesmo assim, Ele tem uma afeição por você. Abra o seu coração para Deus nessa noite. Oh, querido Deus e amado Pai, por mais que seja difícil de compreender como é possível alguém nos amar dessa forma, por mais difícil que seja compreender este amor, nós ainda assim, meu Pai, queremos te agradecer de todo o coração, porque nós somos incapazes de amar como o Senhor ama, a ponto de entregar o seu único filho, seu primogênito na verdade, para que todos nós também nos tornássemos filhos do Senhor. Quantas chances o Senhor nos deu. O Senhor, meu Pai, não está interessado no quão pecadores e falhos e defeituosos nós somos. O Senhor está interessado em ver que nós aceitamos esse amor em nossa vida e reconhecemos o Senhor como o nosso verdadeiro Deus, como o nosso único Deus. Então nós entregamos ao Senhor o nosso coração, porque não poderia ser diferente, meu Deus. Nós não poderíamos rejeitar um amor como este. Nós não poderíamos dizer não a alguém que nos ama tanto, que sente tanto por nós e não espera nada em troca. E por causa desse amor, nós buscamos nesta noite o Espírito Santo para dentro das nossas vidas, para nos aperfeiçoar, para nos modelar, para que sejamos, meu Deus, pelo menos um pouquinho próximos daquilo do que o Senhor merece que sejamos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Sim, poderoso Deus, nós clamamos a Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fonte. Ou seja, o Senhor é tudo aquilo que a nossa alma, que o nosso ser precisa para viver bem aqui nessa terra e logo mais viver no paraíso eterno juntamente com o Senhor. Mas para isso tem que haver uma entrega, tem que haver uma aceitação desse amor, daquele ato de amor do Senhor naquela cruz, quando o Senhor
foi crucificado, foi humilhado. E o Senhor, provando assim o teu amor imensurável, inigualável, um amor que não se pode medir, pela vida do ser humano, que muitas das vezes, com as suas atitudes, os seus erros, até entristece o teu coração. Mas aqui está um povo esforçado, um povo dedicado, um povo que tem procurado, assim como a tua palavra diz, que o Senhor é a árvore, o Senhor é o tronco. E aqui está um povo que tem sido galho, e cada vez mais se ligando ao Senhor, ligado ao Senhor, para que venha produzir os bons frutos. Espírito Santo, quantas das vezes a pessoa acha, como a tua filha bem disse, que ele não é merecedor, pelos erros, pelas falhas, pelas loucuras que ela cometeu ou tem cometido, mas é a tua palavra é quem nos limpa, é quem nos purifica. Aquele que busca, ele encontra, e aquele que busca o teu amor, ele encontra. E o que o Senhor pede de nós é o nosso coração. Então entrega o teu coração para Deus agora, entrega o teu coração para o teu Criador agora. Você crê, você acredita que esse Deus que criou os céus, o universo, que criou o mar, as estrelas, o sol, a lua, que criou você, que formou você no ventre da sua mãe, que te deu tantos livramentos, você chegou aonde você chegou, foi pelo amor, foi pela misericórdia do nosso Criador. Você crê nisso? Então é mais do que suficiente para você abrir o teu coração e dizer: Deus, está aqui a minha alma, está aqui o meu coração, eu sou do Senhor e o Senhor é meu, aleluia. Mas agradeça a Deus nesse momento. Não é justo você nessa noite, se não poder abrir a sua boca nem um pouquinho, não poder elevar a sua voz nem um pouquinho para dizer: obrigada, meu Deus. Qual é o tamanho da sua gratidão? Diga de todo o coração: obrigada, meu Deus. Quem reconhece esse amor não tem como ficar com a boca fechada, não tem como manifestar a gratidão. Por isso eu te digo: obrigada, meu Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu exalto o teu santo nome, porque eu não sou digna, mas mesmo assim o Senhor me ama. Levanta um pouco dessa cadeira. Deus merece mais do que isso. Deus merece mais do que isso. Não é possível que Deus não vai ouvir a sua voz. Para quantas pessoas você abriu a boca com vontade e disse: eu te amo? Para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. Você acha que Deus não merece um pouquinho da sua gratidão? Talvez você realmente não o ame ainda, mas se você entende do amor dele por você, se você entende pelo menos um pouquinho, abra sua boca agora e agradeça ao Senhor. Diga alguma palavra bonita para demonstrar a sua gratidão por Deus. Não seja ingrato. Oh, meu Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. O Senhor não precisa de mim. Eu não sou nada, eu não sou ninguém na presença do Senhor. Mas o Senhor me escolheu. O Senhor me vê despida, bruta, como eu sou no meu estado natural. O Senhor me vê como ninguém pode me ver. O Senhor vê as minhas falhas, o Senhor vê os meus erros, as minhas imperfeições. O Senhor vê, Pai, o teu povo tão imperfeito, mas o Senhor ainda assim nos ama. E nós somos ingratos, nós somos injustos. Meu Deus, nós somos ausentes e o Senhor merece mais do que isso. Mas hoje, meu Pai, eu quero entregar ao Senhor a minha gratidão. Eu quero entregar ao Senhor o meu reconhecimento e a minha aceitação. Eu aceito o seu amor. Eu aceito, meu Deus. Oh, meu Pai, vem aqui os ministros de louvor. Vocês vão fazer o louvor que foi feito de último agora, o segundo louvor. Vocês vão repetir ele. Enquanto isso, continua na fé. Continua na fé, continua com seu pensamento ligado a Deus. Se apegue a alguma lembrança, alguma memória em que você sentiu a presença do Senhor, que você sentiu o amor do Senhor. Talvez numa situação de risco, numa situação que parecia ser impossível.
e Ele intercedeu por você. Se lembre, eu tenho certeza que você vai conseguir se recordar de algum momento em que Deus se manifestou muito forte na sua vida, demonstrando um pouquinho, uma amostra do que é o amor dele por você. Vamos louvar ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda glória. Continua na mesma fé.